A grandeza de um homem não está na quantidade de riqueza que ele adquire, mas em sua integridade e habilidade de afetar positivamente as pessoas ao redor. Por Bob Marley. Podcast.com.br. Conheça nossa rede e nossos podcasts parceiros. Viva a natureza, uau. Magia virá fluindo no ar. Vida longa e próspera comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. O meu nome é Felipe Fraga e eu fui no show da Mascavo acústico no Teatro São Pedro. Eu sou o Nicásio, vocês não imaginavam que a entrevista no local do show ia ser na cozinha. Sou o Eduardo Cardoso, reggae tem poder, Bob Marley é um dever. Eu sou Atos Ribeiro e a gente tá aqui pra ver o que esses caras aprontaram de pergunta pra nós. Tá bom. Lembrando então, como padrão, né, que agora o podcast da escola tem um apoiador, né, que é a Universidade Unip, que oferece graduação e pós-graduação. Então, se vocês precisam de graduação ou especialização, até os meninos aí, eu não sei se já passaram de faculdade, mas se já foram fazer, se quiserem fazer na Unip, né? Boa. Que é uma instituição que apoia projetos de escolas públicas, né? Que está apoiando o nosso podcast aqui, então. E lembrando também que o L Podcast faz parte da Podcast, que é a rede gaúcha de podcasts, né, onde vocês encontram podcasts para todos os gostos. Tem podcast sobre música lá também, eu não vou lembrar o nome sobre música, mas é um podcast gaúcho, específico sobre música, se vocês quiserem procurar lá, é interessante. Dá até para fazer contato, de repente, depois vocês participarem deles também, né. A gente tem 2 podcasts na Podcast, que são podcasts aqui da escola também, que é um plano para dominar o mundo, que são podcasts de ex-alunos. E tem um professor que ele edita os nossos podcasts, e ele já tinha um podcast também que é o Roteiro Casts, onde vocês encontram no site lá e tal. Então, para quem está ouvindo aí, hoje nós estamos entrevistando a banda Arrude, que é uma banda de reggae. É isso, meninos? É só reggae ou tem mais estilos? Digamos que a nossa principal influência é o reggae, né? Mas tudo pode acontecer dentro das composições, assim, não tem muito... A gente não se priva de nada, sabe? Mas a nossa influência é o reggae, assim, né? A banda Rude, então, vai estar tocando no nosso evento aqui no sábado, dia 10 de agosto, que vai ser a nossa festa agostina. Essa festa, ela começou, ela era para ser uma festa junina, né? Aí depois ela virou uma festa julina, não rolou, então agora é festa agostina, né? Eu disse essa semana para os alunos. Tem que acontecer nesse sábado. Pra setembrina também, né? Senão a gente vai transformar em festa de Natal, né? Natal tem que ser uma festa maior. Sim, bota a festa de Natal e a gente chama o Papai Noel aí, porque não mas tá hoje em dia, nenhum, né? até o frio estão adiando, né? Sim, não vem, claro, ele vem por etapas, parcelas. Meninos, então nós preparamos algumas perguntas aqui para vocês responderem, né? Mas então a primeira delas é quanto tempo a banda de vocês existe, né? O primeiro trabalho na rua que a gente pôs foi no final de 2017, é isso? Não, no final de 2016. Opa, desculpa. A gente treinou isso antes. Isso aí acontece, né? Você já tinha participado de alguma entrevista, alguma coisa assim? É a primeira vez? Já, a gente já fez programa de TV, umas mídias de TV. Mas o mais engraçado é que a gente tava agora mesmo lá na frente da P falando. Eu perguntei pra ele, quando foi que a gente começou? Final de 2017, eu acabei falando... Então, a gente começou a ensaiar um pouco antes, né? Uns 3 meses antes. De boa, pôr na rua, né? Daí o nosso primeiro trabalho foi um videoclipe da música I Can See Clearly, que a gente conhece na voz do Jimmy Cliff, né? É uma música do Johnny Nash, e a gente começou a banda apresentando um trabalho cover dessa música. Tem no canal de vocês? Essa música tem no YouTube, nosso canal do YouTube, a gente gravou o videoclipe lá na Praia do Rosa. A gente fez uma releitura dela meio ska, assim. Legal. Hoje eu tava olhando o canal, acho que o canal tem uns 20 vídeos ou 30, uma coisa assim. Tem já uma quantidade bacana, assim, né? Tem uns 4, 5 vídeos oficiais e tem mais algumas apresentações, assim, as principais. Alguns shows tem lá. Até vocês lançaram, acho que faz uns 2 meses, um vídeo lá também, que é em parceria com outro músico, né? Sim, a gente tem no nosso último vídeo, no último não, né?
Nunca é o último, no o mais último recente. clipe, O mais recente. O último lançado. Até vou comentar com vocês que esses dias eu tava tocando no Marquês. Por que eu não falei o último? Eu tava tocando no Marquês, né? Tava tocando aí numa casa de shows de Canoas. Sim, claro. E daí me pediram, toca a última música do... Não foi, né? Foi no Esteio, né? Toca a última música do... Lua Santana. Ah, sim, vai ser a última, Daí eu né? falei, pô, se for a última eu toco, né? Mas enfim, Mas né? tu promete, né? Tudo a ver com vocês aí. De brincadeira mesmo, mas É engraçado. A nossa música mais recente, né? A música de trabalho, o nome é Viva a Natureza. E esse videoclipe veio com uma participação do Lumi, que é um nigeriano que participou do programa de TV lá do The Voice Brasil, foi semifinalista do The Voice. Mandou E, muito bem lá, né? É um grande parceiro nosso, assim. Tá? Não é o único vídeo no canal, acho que você tem mais vídeos com ele participando. Não? Ah, sim. sim. Tem um Bob Marley, tem... Isso, até eu acho que na página de vocês eu vi que você estava falando, olha quem veio nos visitar, quem apareceu, daí tá com ele lá. O tem Lumi é outros nosso trabalhos. grande parceiro. E ele tá no Brasil ainda? Sim, eu acho que ele já tá há 11 ou 12 anos aqui no Brasil. Ah, legal. E se estabeleceu aqui a carreira dele, Ficou aqui no né? Rio Grande do Sul, Ele reside em Porto Alegre, né? Mas Bacana. faz shows pelo Brasil inteiro, né? Bastante. Eu particularmente vou dizer que eu não conhecia esse músico, eu conheci através de vocês agora, que eu fui pesquisar a música, daí vi o videoclipe ali, né? O Vinícius me mandou, daí eu fui olhar, daí eu, que bacana, não conhecia esse músico. E nem sabia que era nigeriano. Né? Sim, ele é nigeriano, ele teve bastante repercussão na época do programa de TV, que ele foi até a semifinal. Quem é que girou a cadeirinha pra ele lá? Foram 3 pessoas, mas eu acredito que a O primeira... time dele, né? Quem ele escolheu... A menina loira, aquela... Cláudia Leite. Legal. Vocês são daqui de Canoas, todo Sim. mundo, toda a banda? Toda a banda. E vocês já participaram de outras bandas antes dessa ou é a primeira banda de A vocês? gente sempre teve outros projetos até se encontrar, assim. Ainda temos, né? Assim, A gente faz alguns outros projetos, mas... trabalhar mesmo com a música antes desse, acho que só tu trabalhava. Eu trabalhei, cara, eu tô há 20 anos tocando, já 24 anos, assim, fazendo shows, assim, seguidos, né? Daí eu trabalhei com um músico aqui do Sul, que é o Vini Lacerda, que é meio músico quase baileiro, assim, ele faz de tudo, desde Mamonas Assassinas, a Vando, até AC/DC, ele faz tudo. Legal. Né, eu trabalhava somente tocando guitarra, depois eu trabalhei com uns artistas interessantes, assim, tipo com a Luca, com a do Tô Nem Aí. Sim. Toquei uns anos com ela, toquei com o Lume mesmo, né? Um pouquinho antes do The Voice Brasil, Nego Joey, que teve música na Malhação e tudo mais. Trabalhei sempre tocando guitarra, assim, até com dupla sertaneja eu já trabalhei. Trabalhei 2 anos com uma dupla sertaneja. Tem problema com sertanejo. Vai parecer que eu tenho problema, né? Mas as viagens mais engraçadas que eu já fiz na vida foram com a dupla sertaneja. Com certeza. Até a primeira pauta que eu mandei pro Vinícius, eu tinha pego a pauta que até foi o Nicasso que escreveu, de um professor que tem uma banda que ele tem, só que a banda eles tocam mais cover, assim, eles não tem muita estrada, né? Daí o Vini mandou assim, pode fazer umas perguntas mais complexas que os guris estão há bastante tempo na estrada já. Daí eu fui olhar o material lá e vi que você tem bastante vídeo, você já toca na opinião Sim. e tal, né? Fez Disse, umas eu vou ter coisas que melhorar legais. a pauta, né? Vocês, digamos assim, vocês são a banda com mais estrada que a gente recebe. Olha aí. É a primeira que a gente entrevista, a gente até tinha marcado na semana passada com a banda desse professor que é Altos e Baixos, né? Sim. E daí no fim não deu certo, porque a minha filha estava doente, não deu pra entrevistar eles. Daí vocês são a primeira banda que a gente entrevista no Um prazer podcast, pra né? nós, Uma satisfação uma enorme. Espero que vocês voltem sempre, né? Ah, Vocês com disseram então que todos da banda são de Canoas, então... na verdade, nessa formação original da banda, a gente tem 3 pessoas, né? Somos um trio. Que é eu, o Atos e o Felipe Pazinato, que é o nosso baterista que tá dando aula de música nesse momento. E daí, quando temos shows maiores, assim, de palcos maiores, daí a gente leva uns músicos de apoio, assim. A gente leva um tecladista, leva guitarrista, mais um guitarra, faz uma... Temos outros músicos que nos acompanham já, assim, em alguns shows. E vocês, a referência musical de vocês sempre foi do reggae mesmo, assim, ou vocês já tocaram em bandas de outros estilos? Eu já toquei sertanejo, toquei nessa banda aí que tocava desde o Boate Azul até o AC/DC. Eu sempre voltei um pouco mais pro reggae, assim, nos projetos que eu participei, tendo um projeto que tinha vertentes de todos os lados, né? Assim, era uma junção de todas as vertentes e o som que saía
Mas a grande influência sempre foi o reggae mesmo. Eu acho que a nossa grande influência, minha e do Atos, sempre é bem forte o reggae na nossa vida. forte. E o Felipe não era, mas acabou sendo, teve que ser. Compulsório. Fez um intensivão de reggae. Eu lembro que gostou. Logo que eu vim morar no centro de Canoas, eu levava ele lá no apartamento, eu precisava de um batera, né? E eu canto há pouco tempo, uns 7 anos, eu acho, 6 anos, 7 anos. Né? Antes eu não cantava, só tocava guitarra acompanhando esses músicos, né? E foi por livre espontânea vontade ou a banda disse, não, tu é o que tem a melhor voz? Na verdade... Foi se moldando, assim, né, por necessidade. Na verdade, o que acontece? Tendo esses outros trabalhos que eu participei, eu via, o cara consegue sobreviver de música e pra que isso possa acontecer, o cara tinha que montar uma banda. Sim, claro. Né? Já tava assim meio de saco cheio de tocar com todo mundo e não ter um trabalho meu, nem que eu gosto muito de tocar guitarra com os outros, mas eu queria ter um trabalho meu. E também eu via o reggae muito distante da minha vida, né? Sim. Que era sempre a música que eu amei de verdade. Daí eu resolvi que ia tentar montar um time. Daí chegava lá com o Felipe roqueiro, Pink Floyd, que eu adoro, tudo mais. Chegava lá, tu tem que olhar esse DVD do Bob Marley. Cara, tinha dias que a gente chegava a olhar 3 vezes o DVD inteiro. Pra pegar todas as sacadas, curte né? só essa batera nesse trecho. Daí eu acabei convencendo ele que era muito legal ele estudar uma bateria de reggae, assim. Sim. Hoje em dia ele é estudioso, Que idade né? tu tá, Eduardo? Eu tenho 34 anos. 34. E tu, ó? 27. 27? Oh, legal. Cara, e aqui, como vocês são moradores de Canoas, onde é que vocês estudaram no ensino médio, quais escolas? Onde é que tu estudou? No ensino médio eu estudei no Carlos Chagas e no Guarani, na Rio Branco. tu bairro é da Fátima. Niterói? Eu sou da Niterói, sou da Niterói mesmo lá. Estudei um pouco lá e um pouco na Rio Branco. Ah, legal. E o Eduardo? Eu estudei na Escola Espírito Santo, depois no universitário ali. No universitário. Não consegui comparecer muito às aulas do terceiro ano. Aí tive que acabar, tive que concluir depois. Mas já tava na vida de músico, assim? Já tava iniciando, né? Eu tava com uns 16, 17, acredito. Então a gente, assim, ainda não trabalhava com música. Eu lembro que o meu primeiro cachê é 15 reais, eu lembro que foi. Mas pra mim já era uma fortuna. Ali eu já pensei, dá dinheiro esse negócio. Sim, claro, né? Tava demais, né? E só do cara poder fazer qualquer dinheiro com a arte, assim, é legal, né? A gente tem vários alunos aqui que são da área da música, a maioria tocam algum instrumento, né? Que legal. Mas a gente tem vários que são do rap, assim, né? A gente tem alunos que vão para as batalhas de rap ali na praça. Né? É muito bacana. Às vezes até chegam atrasados. E tem uma crescente, né, nesse gênero, né? Até a gente tem alguns que chegam atrasados que, você tava ali na batalha de rap ali. Não, então tava fazendo arte, então entra, né? Assim, tá desculpado, né? Sim, né? E como que vocês se conheceram, então, meninos? Vocês dois são da formação original ou entraram depois e tal? Não, nós três, eu, o Dudu e o Felipe, somos a formação original. A banda começou com nós todas lá, sim. Com aquela ideia de, como eu falei pra vocês, de montar uma banda de reggae, de tentar fazer música e fazer renda com o que a gente realmente ama, assim, né? E daí eu acho que eu conheci o Felipe primeiro na escola de música, né? Eu dava aula numa escola de música aqui do centro de Canoas. Que é a Music College? Que é a Music College. Dei aula de músicas ali muitos anos e o Felipe fazia aula de bateria ali. E agora é só o Felipe que dá aula ali? Só o Felipe. E era muito engraçado que o Felipe chegava todo arrumadinho, de sapato, caso, E eu pensava, esse louco é um roqueirinho, né? Só pode ser um roqueirinho. Daí depois me já vai me azedar, né? Roqueirinho e tal, aqueles, né? Que são chatos, que ficam perguntando pro cara, tudo. Mas no fim o cara era muito aberto, mente aberta, assim. Daí me salvou a vida umas 2 vezes, precisei de umas caronas aí. Daí acabamos conversando mais durante essas caronas. Sim, foi onde eu conheci o Felipe. E o Atos eu conheci já... dando aula. Mas foi antes, né? Na verdade, a gente teve mais contato quando eu comecei a dar aula pra ele. Sim. Daí ele me procurou pra fazer aulas de guitarra e foi onde a gente se conheceu melhor, assim. Eu tocava num outro projeto, que eu era guitarrista e precisava melhorar, né? Daí já conhecia o Dudu de ser de Canoas aqui e tudo mais. Fui fazer aula com ele e a gente acabou pegando uma parceria, assim. A gente precisava de um baixista, né? Aí eu cheguei pra ele e disse, larga a guitarra que não dá. Não é pra ti. Tava em férias do trabalho, ele, eu acho que eu vou ser demitido do meu trampo para eu voltar das férias. E daí eu já tava com esse projeto engatilhado há horas, eu falei, vamos fazer o seguinte, se tu for demitido, vamos fazer o seguinte, se tu abraçar o baixo, eu te passo tudo que eu sei de baixo e a gente começa agora uma banda. Sim. Daí ele falou, tô dentro, então, fechou todas. Comprei o baixo com a rescisão. Exatamente. A gente foi na loja, eu lembro.
E quem dá aula na Music College atualmente é o Felipe, então. hoje eu dou aula em outra escola de música ali, a Music School, né? Aham. E o mais interessante dessa história toda é que é o seguinte, o Atos comprou o baixo, né? E a gente não podia ficar Parado, sem grana, né? Sim, claro. Ele comprou o baixo, cara, a gente fazia intensivos, assim, de estudar junto umas 6, 7 horas por dia. Fora o que ele estudava na casa dele. Ele comprou o baixo, ele nunca tinha tocado baixo, 20 dias depois ele fez o primeiro show. Foi em 20 dias. Deve ter dado um nervoso louco, né? Ah, sim, foi na batalha, né? Foi uma batalha. Foi uma batalha, mas deu tudo certo. Olha, Cássio, vou deixar tu fazer pergunta pra Teresa, senão só eu falo. E dentro do reggae, gente, quais são as principais influências de vocês? Vou deixar tu começar. Dentro do reggae, assim, a grande parte da vida, assim, de escutando reggae sempre foi Jamaica, né? Mas o som jamaicano, assim, Bob Marley, Peter Tosh, Black Uhuru, Gladiators. Depois de um tempo, assim, claro, as bandas brasileiras, né? Assim, pra mim, Ponto de Equilíbrio sempre teve uma grande influência, né? Mas eu sempre curti Cidade Negra, as bandas que vieram depois ali, como Maneva, hoje em dia, Armandinho, sempre teve, né? Foi o que abriu as portas, assim, do reggae aqui do Brasil. Edson Gomes, mas a grande parte, assim, da trajetória ouvindo reggae foi questão jamaicana, assim, bandas jamaicanas mesmo. Pra mim fica bem próximo disso também. Minhas primeiras influências, eu vou confessar pra vocês que como eu tinha 16 anos e tinha uma onda do reggae aqui em Canoas, que as bandas vinham pra cá, que é onde eu montei lá quando comecei com a primeira banda. Daí era Mascavo, Chima Roots, e graças a isso essas músicas até estão dentro do nosso repertório com uma verdade, assim, sabe? A gente gosta de tocar, Fez parte, né? que a gente Fez viveu. parte. E depois a gente acaba, assim, o reggae acaba te puxando pra Jamaica. Então daí aquelas bandas que o Atos falou, Black Uhuru, Peter Tosh. Minha banda predileta do Brasil é Cidade Negra, assim, eu acredito que eles ainda hoje são uma grande banda, assim, a maior banda de reggae do Brasil. Nat Roots, né, nem se fala. Assim, A Cidade Negra faz um mais... som bem diferente desses outros. Aí é que tá, eu acho bem legal. Tem a um gente... porém aí, né? Tem um porém. Cara, eu acho legal a gente abordar isso, porque aí é que tá. Quando a gente chega no Cidade Negra, daí onde é que tá a genialidade deles? Soa pra nós como um som bem diferente. Só que tu, vendo características do reggae jamaicano, como linguagem assim, de bateria e de baixo, cara, eles sempre foram muito fiéis àquilo ali. Eles mudaram, assim, essa parte diferente do som deles, eles trouxeram de outras coisas, de arranjo de teclado. Então eles são muito fiéis. E pra quem conhece bem a parte técnica, sabe que eles são bem reggae cara, mesmo. Tu chega num show ao vivo deles, tu pensa, cara, os caras estão tentando uma pedrada. Só que pra gente a gente soa é como leigo, se fosse... né? Pra gente é bem diferente, né? Pra quem não conhece, soa como se fosse um pop rock nacional. Assim, pode crer. Mas vai prestar atenção na linguagem mesmo, assim, são bastante a estrutura reggae, musical deles, tanto de músicas assim como nos shows nem se fala. É um showzaço de reggae mesmo, assim, né? E eles têm muita influência, eles foram a primeira banda brasileira a ir pra Jamaica, se apresentar. E, cara, eles têm muita influência do reggae 90. Por isso que também, às vezes, o pessoal pensa, mas Cidade Negra, será que é reggae? É muito reggae 90, Yellow Man, Papawini, sabe? Essas são as principais influências tem uma dele. outra sonoridade, né? Mas só pra completar essa pergunta, eu acho que tem fases, né? Determinada épocas a gente escuta mais alguma coisa ou mais outra, né? Teve épocas que eu nem escutava Bob, eu não escutava o resto da Jamaica, eu escutava só as brasilidades e vice-versa, né? Assim, não sei se pra ti foi assim também, sim. Por épocas, assim. Sim, pra mim eu tive essa época de escutar o Armandinho e tudo mais, daí quando eu comecei a conhecer Jamaica, muito Bob. Daí depois eu entrei nessa onda de o pop, o roots. Daí eu entrei tanto nessa onda que pra mim o Bob era pop demais. Aí eu fiquei anos sem escutar Bob, não quero nem escutar nem o Bob mais. Aí eu escutava só Black Uhuru, só aquelas coisas mais, sabe, os reggae mais, os cavos mais desconhecidos pra chegar, olha aqui o que eu tô ouvindo. Eu que tenho roots. Aí depois de muito tempo, um amigo nosso, daí comecei a cantar e um amigo nosso disse, por que a gente não faz um tributo ao Bob Marley? Um tributo ao Bob Marley, será? Daí vou escutar uns Bob pra ver qual é que é. Daí eu voltei a escutar o Bob Marley e eu vi, cara, tá tudo aqui, né? O professor, né? Ele simplificou assim, ele mostrou tudo. Tá E o toda filme dele vocês não escutam? Escutamos mais. Eu acredito que seja um músico da atualidade, assim, cara, que tá
em mais ascensão, assim, Zig Marley. Bom, tanto que ele ganha muitos Grammys e muitos prêmios de música hoje em dia ainda, né? O trabalho dele é muito bom. Ele é um cara que tá há muitos anos dentro do reggae e ele consegue ainda ter o sangue no olho, assim, que a gente diz. Ele ainda lança coisa nova, ele ainda busca shows novos. A gente queria saber se no início da banda mesmo, quando vocês formaram a Rude, se vocês tocavam só covers ou músicas próprias de covers, ou mais só músicas próprias, depois vocês começaram a introduzir alguns covers. A gente começou com uns covers, mas a gente já tinha uma música autoral. Que a gente tinha esse trabalho de tributo a Bob Marley, que se chama Rebel, e dentro desse trabalho a gente já tinha composto uma música autoral, mas aí esse trabalho ficou definido como um cover mesmo de Bob Marley e a gente abriu a Rude, né? E daí, Rebel é uma música? Ou... Rebel é uma banda de tributo a Bob Marley, específica pra isso. E antes da Rude vocês tinham ou ela era em paralelo? Não, ela existia antes da Rude. Hoje corre paralelo, né? Hoje corre paralelo. Vocês têm o projeto ainda? Sim. Projeto Rebel ainda. Não é Projeto Rebel. É o Projeto Rebel. A gente apresentou lá na Opinião algumas vezes. E daí a gente ia fazer tudo dentro da Rebel, mas né, dentro das dificuldades que é tu ter uma banda grande, tem 10 pessoas a banda, sim, claro. Né, 8, 10 pessoas. A gente resolveu enxugar e fazer uma banda pra trabalhar mesmo. Sim, claro. Né, não perder a nossa verdade, mas pra trabalhar. Então a gente resolveu unir as influências mais populares e botar na Rude, mas a gente já tinha daí uma música que ia ser autoral da Rebel, tiramos e já foi a primeira música da Rude. Essa música a gente já vinha tocando desde o início. E o Faz-me Rir já dá pra tirar só da música ou ainda não rola? Já sim. Tipo, eu trabalho dando aulas de música e a gente toca bastante, assim, né? A gente trabalha bastante com a música e também eu gosto muito de MPB e coisas do tipo, então eu também trabalho tocando voz e violão, voz e guitarra, né? Sim. Tocar o violão na noite. O que toca mais de MPB? Djavan, eu adoro, Jorge Benjor, Ed Mota, né? Tom Jobim eu adoro, só que daí pra tocar... E daí tu faz solo ou tem uma banda também pra esses trabalhos? Não, com essa, daí eu faço esses trabalhos solos, assim, entro dentro dessas casas e bares que fazem noite, assim, com um músico, daí levo a minha influência do reggae, eles até me apresentam sempre como reggae, só que daí fica reggae e MPB, né? Porque dentro de um bar, assim, o outro te propõe a fazer uma MPB, que eu acho isso muito bacana dentro do Brasil, né? Tu tem que tocar MPB nos bares. Sim. Então daí tu faz a MPB, que é o que te dá chão pra tu poder fazer bar e leva a tua influência como tua cara, assim, né? Sim, claro. É isso que Mas acontece. isso é uma regra não escrita ou como é que funciona que tem que ter MPB nos bares? Cara, eu vou te dizer, se tu chegar num bar e não tocar MPB, a galera vai te pedir, assim. Sim. Então, de repente vai te trazer um toca Raul, né? assim, Um toca Raul. Sempre vai vir um pedindo Tim Maia também. Tim Maia. Eu vou te pedir. Na hora. E o que vocês recebem mais abertura pra tocar, assim, em casas de show, assim, ou bares, ou mesmo na opinião? Chamam vocês mais pra fazer o cover com a Rebel ou mais pras músicas próprias? Como é que funciona? Começou mais com a Rebel mesmo, né? Que o trabalho já começou em umas casas bacanas, assim. Mas hoje em dia a Rude tem mais destaque, assim. Porque a Rude vem tendo uma repercussão, assim, o que acontece? Tu chega pra te apresentar, assim, tu te define uma banda de reggae, o pessoal no início vai pensar que tu vai fazer um som que não é popular, assim. Sim, claro. Vai ser para um público específico. E a Rude, ela tem essa proposta de, como eu comentei antes com vocês, de trazer a sensação. A gente promove. A nossa ideia é trazer uma sensação de festa, de alegria, de energia positiva. Isso, sabe? O repertório tem as nossas músicas autorais, o resto do repertório é nosso amigo. A gente usa ele, né? Nada é mentira no nosso repertório, tudo a gente gosta. Mas a gente usa ele a nosso favor pra trazer essa sensação. Daí com o tempo a gente conseguiu mostrar isso em vídeos, em coisas do tipo, e daí a gente vem ganhando cada vez mais destaque em projetos de música popular no geral, sabe?
Os contratantes não têm mais medo de botar nós pra tocar. Sim, claro. Sabendo que é um reggae, né? Que eles... Porque antes tem esse estigma, né, assim, de ser o reggae, de ser uma coisa que a galera, de repente, que não for o público específico do reggae, não vai curtir. a noite de reggae eu nem vou, sabe? É mais um nicho, né? Mas assim. reggae que hoje é eu nem muito- vou. muito Daí quando centralizado vão, ali. cantam todas as músicas, cara, porque o reggae tem muito hit. Eu vou te dizer que o reggae é um dos estilos musicais que mais tem hits pra tu tocar. assim. Dá pra fazer um show só com Só golaço, assim. só com, né? A gente faz um show de reggae só com músicas que quem, mesmo que não é do reggae, Conhece e vai sabe cantar. É até um dos vídeos que eu encontrei de vocês na página. Não lembro se foi na página no canal, você tocando no Oktoberfest de Canoas aqui, né? Ah, sim. Foi esse ano ou ano passado? 2018, 17. As datas é com ele, tudo. Foi 2017, ó. Foi Os números ficam com ele. o ano passado não teve Oktober aqui. Ah, né? o ano passado. Eu acho que não teve. Não teve só... E ali como é que funcionou? Foi um convite ou vocês tiveram que se candidatar pra Foi um participar? convite da Prefeitura de Canoas, né? E eu vou te dizer, aí pra fechar o que tu tinha me perguntado, né? Só pra tu ter uma noção, a gente tocou no dia do Wesley Safadão, Ah, sim. né? E a gente conseguiu interagir com o público dele muito de boa, assim, Tranquilamente, assim. tocando reggae. Queria ver ao contrário, né? Se ele é o cara mesmo. Sim, Vamos tocar numa noite de reggae, Uma vamos noite botar a de bola mesmo. Vamos ver como é que vai te virar. Ia ser mais complicado, talvez, assim, né? E daí, assim, menino, se você tivesse que escolher, diz assim, a melhor música da banda, o pessoal tem que procurar essa aqui, assim. Ai, agora. Eu ia dizer pra eles procurarem a nossa música de trabalho. Como é que é o nome dessa mesmo? Viva a Natureza é a música de trabalho. Que é essa que vocês têm o último videoclipe. Isso, gravado a com o participação Lume. do Lume. Até o Vinícius comentou que ele passa na TV esse clipe também, Ah, né? sim, passa no... Ele passa no canal Bis, no canal Music Box e na Play TV. TVE. Não. TVE. Na TVE também. Isso. E Tá vocês falaram que circulando. vocês já foram entrevistados pra TV também. Foi pra TVE? Foi pra TVE, E foi o no SBT. SBT, a gente fez um... Como é que é o nome do programa? SBT Meio-dia? Rio Grande. Isso. A gente fez um SBT Rio Grande e TVE. Estamos na luta aí pra fazer aquele que o pessoal gosta de olhar. Como é que é o nome do Mota? Do Mota? É, um que é um... Caramba, como é que é? Da Record, acho que é. Do Mota, eu acho que é... Não sei se do Mota, eu acho que é um programa meio policial, assim. É, né? mas eu acho que é um programa policial que tem banda agora. Tem banda agora. Tem banda no programa. Agora As tragédias e a Não, banda. deve ser porque tem um Urgente, quadro dentro. alguma coisa urgente? Não. É, Brasil Urgente. Gente, parece que eu acho que tem um isso aí. quadro dentro do programa, assim, que tem a, de certo, ele é a um musical. É, e eu sei que esse programa tem um público grande de Canoas mesmo, assim, o pessoal assiste bastante. Canoas e região toda, né? Sim, é bem... Até tem algumas escolas que às vezes quando dá algum problema, assim, que a escola tá precisando, sei lá, o governo não tá dando professor. Daí eles dizem, liga pro Mota lá que o Mota faz a reunião. Vai mostrar o problema, né? Isso, daqui a pouco já tem, já. É, daí essa é a ideia, né? O pessoal fica ali com a TV sangrando. Sangrando, tá com a musiquinha, né? Dá uma acalmada no Dá um tapa de luva ali. Não tá tudo perdido. Calma, vambora. Gente, isso aqui vocês responderam em off, mas agora vamos falar gravando, né? Vocês escutam algum tipo de podcast? Ou já ouviram falar de algum podcast? Pois é, eu vou confessar que não faz tanto tempo que eu ouço falar de podcast. E como eu falei pra vocês anteriormente, na casa desse nosso amigo que nos recebe seguido lá na Praia do Rosa, que é um dos lugares que a gente mais toca no verão, Santa Catarina, lá ele acompanha esse podcast aí de ficção científica. E às vezes eu fico ali ligado, até porque é inglês, assim, daí eu fico ali ligado tentando catar as palavras, né? Sim. Dando mais estudada, assim. Dando mais ficando. estudada, mas é muito termo, né, científico, daí o cara às vezes se perde. Uma das coisas que eu não pesquisei se as músicas de vocês a gente já encontra no Spotify. Você Sim, já tem já. no Spotify, já estão nas plataformas. É, o podcast da escola também, se vocês procurarem a Escola da Poente ou a L Podcast, vocês encontram o podcast. da Não, mas eu escola. fiz eles curtir a página já, eu tava dando Wi-Fi pra eles na entrada aí. Eu sendo Era Wi-Fi. Pedindo pra eles. Já sabem, esse episódio a gente vai tentar publicar essa semana ainda, daí a gente manda pra vocês, legal. né? Vai sair no YouTube, a gente posta no YouTube. Sim. E no Spotify também vocês Pô. vão conseguir ouvir daí, né? Nas redes da Rude todas também. Sim. Outra coisa até que o nosso professor, que é o editor, pediu pra perguntar é se a gente pode usar as músicas de vocês na edição, se a gente pode certeza, colocar no com início, certeza, né? com E não certeza. tem problema com direitos autorais? Não, Sim, fica à vontade. Não tem nada. E daí qualquer coisa a gente também envia no formato que precisar. Sim, claro.
Daí a gente usa, daí fica mais legal o episódio. Assim, coloca na entrada, coloca no final, coloca no meio, assim. Botando naqueles intervalos. Também, né? Sim, faz uma momentos trilhazinha, ali, né? trilha. Claro. A 8, então, meninos, qual é o local mais legal que vocês já tocaram, assim, que vocês curtiram? Esse foi o show mais legal. Local. Eu vou querer escutar o dele, porque eu não sei também. O local, assim, eu acho que o local... Vocês falaram da Opinião, que é uma casa foda, eu né, ia cara? falar assim, porque o Opinião, a gente já tocou umas 3 ou 4 vezes no Opinião. Mas é o mesmo local, né? Todo show, mas eu acho que teve um show que foi o mais legal, assim, o que deu uma sensação maior pra nós daí, né? Assim, como banda, que foi o último que a gente fez a abertura do show do Maneva, da banda Maneva. E tava um caldeirão, aquilo lá, uma energia gigante. 1.600 pessoas. Então eu não sei se é o Pneu local lotado. mais legal que a gente já tocou, mas esse show, assim, tá dentro do... tá ranqueado ali entre os primeiros, assim. Eu não sou músico, não toco nada, assim, mas imagino que a energia, assim, Ah, pro não, público tava- ficar bem próximo tava da gigante, banda, né? tava gigante. Não só na pista, como os do lado, Sim, assim, sim. também, né? E pra nós foi um momento muito, pra mim em particular, foi um momento muito bacana, porque eu vou, na Opinião, desde os meus 18 anos, 20 anos, ver shows de reggae. Sim. Então já vi muita banda jamaicana com aquele Opinião lotado, Ziggy Marley, The Wailers, os músicos do Bob Marley, tudo ali em cima. Então quando a gente sobe naquele mesmo palco... Tem uma esses caras história aqui de viram- palco, né? com todo aquele público, né, naquele mesmo número que eles tinham, foi um momento especial. Foi um momento especial. Mas eu vou dizer ainda pra ti que pra mim eu acho que o lugar mais especial que a gente já tocou, com certeza a vista mais maravilhosa que a gente já tocou é que a gente faz todos os verões os carnavais na Praia do Rosa, na beira da Praia do Rosa. É verdade. Isso é legal, E né? daí ali a gente toca pra... Pé na areia, né? Pé na areia, a galera assim dançando e pulando ali com nós. E lá é um festival daí? Não, lá, como a gente já toca desde antes da banda, 5 anos, a gente meio que tem uns parceiros lá de 2, 3 quiosques que eles montam um palco e a gente toca durante o carnaval, até uns fins de semana do ano. Cara, passam mais de, sei lá, quantas, 20 mil pessoas durante o dia, né? E tu vê, eu lembro até hoje que eu disse pros guris, do primeiro ano que eles foram tocar, eu já tinha tocado um ou 2 anos antes. Eles vão cair. Eu disse pra ele, cara, vocês vão vir aqui na beira dessa praia, vocês vão ver os caras se atirar no chão e rolar na areia. E eles me olhavam assim. Daí eu lembro que no primeiro dia até foi mais light, no segundo dia mais ou menos, no terceiro dia eles se jogaram e se rolaram. Se rolar. Foi cumprida a promessa. Foi. Meninos, então continuando a pergunta 8, vocês têm uma história pra contar então sobre o local? Eu comentei sobre a beira da Praia do Rosa, lá o específico Rosa Norte, né, que a gente toca. Tão falado pelo Armandinho no grande sucesso lá, porque aquilo lá é um lugar mágico mesmo, de verdade. É bonito mesmo, né? E é mágico, acontece coisas que só acontecem lá. Tipo, a gente já tocou o Rapa e viu gente chorando lá, de verdade, chorando. A gente já viu o pessoal se enrolando na areia. E a gente também já viu um funeral. Então, uma vez a gente estava tocando lá num domingo e o rapaz, assim, acho que meio que se passou no álcool mesmo, assim, ou não sei no que. Enfim, ele resolveu dar uma descansada ali na areia, né? Daí no que ele deu uma descansada, os amigos dele, assim, logo se prontificaram a enterrar ele na areia e botaram até umas velas, Fizeram uma assim. cerimônia. Um funeral. Enquanto isso, o resto pulando, assim, com a música em volta, dançando. Funeral. Cara, eu acho que eles rolando foram ali. umas 2 horas. Então. Acordou queimado, né, do sol, com certeza. Ah, sim, sim. E daí o mais engraçado foi que quando ele acordou, ele já saiu pulando. Eu pensei, cara, mas quando ele acordar, ele vai ficar louco com os caras. Ele já acordou pulando. Cadê meu pulando, copo, pulando. né? Vamos continuar a festa. Fizeram a maior festa de tudo. E no final discutiram até brigar. A primeira vez que eu vi uma briga na beira do lado. Briga depois do funeral, né? Até ressuscitar o cara ressuscitou e ele depois brigou ainda no final. E o legal do Rosa ali é que todo o clima da praia pro reggae, assim, ele é uma praia toda reggae, assim, né, pessoal? O público curte bastante, assim, tu vê. E tu passa nas casas, nos restaurantes tá sempre tocando reggae. É, assim, muito tal, bacana. Né? O comércio toca reggae, isso é bem legal esse clima, assim. É, O ambiente mantém. puxa, né, pro reggae, assim, Sim, um pouco, claro. né? Pra quem gosta bastante, assim, é bem bacana, né? A última vez que eu tive ali, acho que faz uns 2 anos, assim, né? E achei bem legal esse clima, assim. Foi 2 lugares que, assim, ali no Rosa e lá em Santa Catarina, também na Guarda do Embaú. Aham. A Guarda é linda, Vocês já né? tocaram lá alguma vez ou não? Ainda não, até a gente tá com uma negociação em andamento pra ver lá Ah, agora. legal. Gurizada, e o futuro da banda? Já aproveitem para falar sobre o projeto que vocês estão fazendo nas escolas, que vocês falaram comigo antes. Sim. Vamos começar então pelo projeto das escolas. A gente se disponibilizou, né, e com muita vontade, assim, de entrar dentro das escolas, porque
às vezes eu vejo o pessoal dizendo muito, o pessoal só escuta funk, só escuta sertanejo, sabe? Ou até só escutam rap, que é uma coisa que a gente gosta bastante também. E a gente pensou, cara, por que eles de repente escutam só isso? Porque de repente eles não estão tendo um contato mais próximo, assim, com outro estilo, né? Sim, claro. Daí, e claro, né, o sertanejo, o funk tá muito na televisão, assim, eles têm bastante contato com isso. Mas a minha ideia, assim, e eu acredito que a ideia da banda, não sei o que o Adson exatamente pensa sobre isso, mas é levar o reggae, assim, pra eles terem um contato com uma banda de reggae, né? Trazer isso pra vida deles, pra eles verem, sentir qual é que é. Como eu disse antes na pergunta anterior, muita gente gosta de reggae e não sabe. Sim, claro. Então lembrar que o reggae tá ali, que aquelas músicas são de reggae, que a vibe do reggae é aquela, né? E também pra gente agregar um público que a gente não tem. A gente toca em várias casas que tem públicos de 20 e poucos a 30 e poucos anos. A gente toca até em algumas casas que o público é até um pouco mais avançado, mas é muito difícil a gente conseguir se apresentar para esse pessoal dessa faixa etária, né? E é um pessoal que a gente tem alta admiração, assim, sabe? Claro. É uma troca de energia muito boa sempre que a gente faz. E é um pessoal que consome muita música, né? É. Essa galera mais nova, eles consomem música o dia inteiro, todos os dias. Então é legal mostrar uma outra música, tá mais próximo, porque, como o Dudu disse, as bandas de hoje, assim, tu vê o que tá na mídia, o rap, o funk, ali, o sertanejo, eles acabam tendo uma proximidade maior, uma interação maior com os jovens. E o reggae não, né? O reggae tá meio escanteado, assim, que é em relação à mídia. E isso acaba afastando, assim, de ter essa interação pessoa a pessoa mesmo. O próprio rock tem um número diminuto de alunos, de jovens que curtem, né, cara? Parece que as músicas a música envelheceu junto com o mas público, isso tem a ver né? com a cena, né? A cena, assim, musical que tá rolando e com essa distância que acaba afastando mesmo. Então a ideia de ir para as escolas é trazer, aproximar e mostrar que tem ali uma banda de reggae que tá interagindo, vira amigo, sabe? Sim, Até porque hoje em dia eu acredito que a mídia, assim, ela viu o que tá funcionando e ela não é mais tão aberta, sabe? Sim, com Ela certeza. mantém só o que tá funcionando. Não é mais aquela coisa da antiga, né? Que tu via o Ed Mota num programa de TV, né, cara? Sim, claro. Hoje em dia não, né? Já é meio estereotipada a história, tem toda uma coisa pra funcionar, né? É o que a gente tem visto hoje, principalmente por causa da internet, isso se discute muito, até em podcasts mesmo, assim, é que a gente tá vivendo uma bolha, né? Tipo, a gente tem o Spotify, o YouTube, daí a gente curte só o que a gente gosta ali, né? Se eu curto funk, então eu vou me inscrever em canais de funk, tipo Condzilla ali, que tem funk, tem universitário, que é o que bomba, né? Tanto que é o maior canal do YouTube, né? O maior canal do YouTube brasileiro é um canal de funk sertanejo universitário, né? Que é o Condzilla. Acho que eles têm, sei lá, 40 ou 30 milhões de Mas eles produzem vídeo pra todo mundo, né? Assim, há muitos anos. 5 vídeos por dia, eles produzem. no canal deles. E daí a pessoa se inscreve nesse tipo de canal, ou até no Spotify também, segue ali os artistas que gosta, e a gente acaba não descobrindo outras coisas que a gente não é obrigado a ouvir, né? Antes, se tu ouvia a cidade dava funk, dava pagode, então tu acabava, mesmo que tu não gostasse, tu acabava escutando, né? E hoje a galera só escuta aquilo que tá na sua linha, na sua timeline ali e tal, né? Pois é, até isso é uma coisa interessante da gente se ver, que a gente sempre acaba discutindo isso. Como era importante a rádio, né? Sim, com pra certeza. nós. Hoje em dia a gente pensa, mas esse lance de... É melhor tu poder só ouvir o que tu gosta, só que daí às vezes tu acaba não conhecendo muita coisa. Sim, claro. Tu se fecha demais. O nosso gosto musical, ele se formou escutando as coisas diferentes que tocavam na rádio, né? A gente tem um episódio sobre rádio aqui, que não é do nosso... É do roteiro, né? Daí, né? Que a gente fala exatamente isso, que a gente formou o nosso gosto musical escutando rádio, né? Que tocava uma coisa aqui, outra coisa ali, diferentes vertentes, né? E daí a gente acaba criando ali. A gurizada escutando música por demanda acaba dificultando eles conhecerem a coisa nova. E os aplicativos, as plataformas, eles acabam te sugerindo somente o que tu já buscou, vão né? se fechando, né? Vão se fechando cada vez mais. Mas não, eles estão te mostrando cada vez mais do Tu adiciona uma música no Spotify, ele te dá as músicas parecidas com aquela ali, né? O Spotify até tem um sistema de playlists, né? Acho que é toda segunda-feira ele te dá uma playlist de gêneros, não de gêneros, de músicas diferentes, assim, mas geralmente é dentro do gênero que tu ouve. Não foge muito, né? Nunca querendo te afastar, né? Já escutei 3 que eu não gosto, não quero mais, não, né?
né? Já E vão... desse projeto das escolas, aqui vai ser a primeira que vocês vão tocar ou já tocaram alguma outra? Tocamos numa escola hoje, pela manhã. Aqui vai ser a segunda desse projeto. Qual foi a escola que vocês tocaram? A escola Ubra São João. Ubra São João. Ah, legal. No Foi bairro muito Matias. legal, teve uma aceitação bacana, a gente conseguiu interagir com os alunos cantaram junto, rolou uma apresentação aqui. Foi bonito. E foi alto astral, assim. Daí aqui a intenção é a gente lançar o episódio antes, já pra divulgar, né? Mas o pessoal já tá bem empolgado que vai ter no sábado aqui também, né? Daí a festa começa, pra quem não tá sabendo ainda, né? A festa começa a 1h e vai até às 17, né? Sim. Daí às 17 a gente começa a encerrar, assim, para às 18 terminar todo mundo, que os professores têm que ir embora, assim. Sim. Eles estão bem empolgados, assim, né? Eu mandei o link do vídeo de vocês. Que bacana. Mandei nas redes sociais pra eles verem, assim, eles que gostaram legal. bastante, assim, né? Daí agora, se vocês quiserem também fazer os jabás das redes sociais de vocês, onde é que eles encontram as músicas, Os jabás tudo, né? todos são com A. Pra acessar as redes, só buscar Arrude, ARUD oficial no Instagram, né? Arrude oficial, no Facebook é Arrude. E no YouTube não é Arrude, né? O nome, se tu procurar por Arrude, vai achar ali, mas é Rude Vibes o nome do canal. Rude Vibes com Z no final. Como é que escreve Arrude? Arrude ou Rude Vibes? Arrude. ARUD. ARUD oficial. Oficial no Instagram e Arrude no Facebook. E o Rude Vibes? Rude Vibes é RUDBOY. Opa! Rude Boys, eu tava soletrando Rude Boys, Eu soletrei tanto no show. RUDBIBEZ. E no Facebook é Rude Boys. Rude Rude Boys. Boys, por quê? Rude Boys era o primeiro nome da banda. Rude Boys, é aquela história Era toda. difícil de encontrar, né? Assim, pra galera buscar. Eles não É. encontravam. Então a gente acabou abreviando, né? De Rude Sim. Boys aos Rude. Os Rude ficou... A Rude. Foi no show da Rude, a Rude. Foi no show da Daí Rude. que vem o nome, tá? Isso, Rude cara, Boys. Rude Boys. A gente dizia Rude Boys, daí eu dizia, Rude Boys é RUDBOY, daí a galera até quando chegava no B já ninguém queria saber, daí desistiu. Daí Tanto que eu fui no automático agora, já passou a entrar o Rude Vibes, acabei soletrando o Daí eles Rude diziam, como é que é o Boys. nome da banda? É Good Boys? É Good. Nude Boys? Nude Boys. Parecia de tudo, eu não, é Rude, pô. Que? Rude. Daí, Quando não, eu meu, buscava vamos os caras virar com as Rude. letras erradas, né? Demudo, botava E, Rude, daí A gente pode confessar que a gente dificultou bastante. Sim, a gente foi especialista em dificuldade. E fora no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, você já foi para outros estados, até A para gente outros já foi pra países? Curitiba, né? Eu já fiz uma apresentação no Uruguai, daí com solo, assim, mas né, já com o nome da Rude. É por aí. Agora a gente tá com a meta de fazer uma mini tour em São Paulo. Até Estamos o final do planejando, ano. né? Estamos planejando. Estruturando essa tour. E daí mandar o Brasil afora, assim. Essa é a ideia. Uma das coisas que de repente você vai me responder, que eu sempre tive interesse, sempre me pareceu que aqui no Rio Grande do Sul, Canoas parecia ser um polo de reggae, assim. Isso procede ou é só impressão minha? Você acha que tem várias bandas de reggae em Canoas? Tem muitos músicos de reggae em Canoas. Eu vou te dizer que Canoas, acredito que tenha chegado a ter essa informação de ser um polo de reggae, porque os músicos aqui de Canoas, as bandas, são muito bacanas, sabe? Sim. Né? Eu vou te dizer que como... Eu me considero um estudioso de reggae. Não lá o Rastafari, não, mas eu escuto muito reggae, muitas bandas, já escutei muitas bandas. Eu vou te dizer que aqui não é ser bairrista, mas em Canoas as bandas são muito bacanas, assim, elas têm uma veracidade bacana, assim, banda autoral, tinha muita banda autoral em Canoas. Sim, claro. Né? Mas também tem Esteio, que é um lugar que a galera gosta muito de reggae. As bandas eram de Canoas e tocavam Esteio, saca? A cena acontecia lá, né? A cena então do reggae. Canoas era um polo, só que não tinha espaço pra se tocar em Canoas. Esteio tinha mais shows do que em Muito Canoas, mais, assim. cara. Muito mais. Tinha shows que traziam 6, 5 mil pessoas e daí bandas de Canoas tocando lá. Sim. Porto Alegre também é muito forte, assim, né, no reggae, mas aí é uma capital, né? Sim, Sendo claro. capital, eles têm uns forte em privilégios, todos assim, os que a gente gêneros, não tem. né, E mais pro interior do estado, assim, tem algum festival que vocês toquem regularmente, assim, e tal? Pro interior ainda... Sabe que ainda, como vocês falaram do rock ali e tudo mais, ainda tem bastante espaço pro rock no interior, ainda é meio... Assim, o interior ainda é... o interior gaúcho é do rock and roll, sabe? Aham. Ainda é meio assim. Então, quando a gente chega lá dizendo que é uma banda de reggae, ainda a gente tem essa dificuldade. É mais difícil. Como esse pessoal tem dificuldade para entrar na questão do espaço no litoral, que daí a gente tem facilidade, né? Sim, claro. Onde a gente tocou no interior, que a gente foi com o Taz,
Ah, Igrejinha? Não foi Igrejinha. Não. Sobradinho? Sobradinho. Ah, não é tão longe, né? Cara, e Aqui daí um a gente pouco. chega num perfil, assim, que eu acho que é o que funciona bacana. A gente chegou lá, era uma festa de sertanejo. Lá. Sertanejo e funk, lembra? E rock, né? Tinha uma banda de rock que se apresentou antes de nós. Cara, e aí os caras sabem fazer festa. No som era DJ de sertanejo e funk, Aham. né? E daí entrou uma banda de rock, AC/DC e tal, tudo mais. E depois Qual é a entrou cidade? Sobradinho. E depois entrou nós fazendo reggae e a galera gostou de tudo que aconteceu na noite. Legal. No funk foram até o chão, no rock bateram cabeça. E daí fica a dica assim pras casas daqui, sabe? Porque o pessoal vai no sertanejo porque eles sabem que não é tanto pelo amor ao sertanejo. É porque eles sabem que lá vai estar as pessoas que eles querem encontrar. Sim, claro. Né? Então que os donos de bar tenham um pouco menos de medo, assim, saibam que tem espaço pra todo mundo, pra botar tudo que é estilo. Porque, cara... Uma mesma noite, assim, né? Pode ter bandas de estilos diferentes, assim. Eu poderia, por exemplo, eu tô disposto a ir a qualquer festa de pagode, de sertanejo. Se rolasse um reggae, ia ser bem bacana. Eu ia adorar, agora teve a hora que tocou um reggae, agora teve a hora que tocou o rock, agora teve, né? Sim, até porque tem muita gente que tá acompanhando os amigos que gostam do estilo, mas que curte um reggae. Daí tu vai surpreendendo aquelas pessoas, né? Quando vê, tá sertanejo, quando vê, começou o reggae, tu, é aqui que eu quero vir, né? Ó, toca sertanejo. Aqui acaba acontecendo... A galera bonita, tem o reggae, tem tudo, né? Aqui acaba acontecendo essa mistura só em festivais maiores, como a Oktober, né? Que daí o casting ali durante o dia é rock, sertanejo, reggae, tem todos os gêneros. Mas em locais mais fechados, ou casas noturnas, aqui pubs, não acaba... É que acaba sendo um fenômeno, porque como tem muita casa noturna, a pessoa pode escolher em qual que ela vai e o que ela quer escutar naquela casa. Tem dias, festas específicas. A festa acaba ficando menos eclética, né? Menos eclética, exato. E até antes tu citou que tocava o Rapa também, né? Até eu acho que no Rosa lá e tal. Sim. Essa é uma banda que eu sempre tive muita curiosidade, assim, até de identificar se eles têm músicas que é especificamente reggae, ou se eles têm uma influência de reggae. Cara, pra ti, o que tu acha? Eu acredito que o Rapa seja uma banda que não tem como, assim, definir o estilo, né? Mas eu vejo muita influência de reggae no Falcão, por exemplo, muita. Assim como eu vejo muita influência de dub no guitarrista, que é o dub, aquela música, o reggae eletrônico, né? Sim, aquela questão dos delays, dos efeitos de guitarra. E assim como eu vejo o batera muito roqueiro, assim, umas paradas mais uns de o rock. baixista fica nesse meio termo reggae, porque tu vê que a influência dele tem um pouco. Metralhadora, só que ele quer fritar que nem roqueiro um pouco. Às vezes não quer né, daí os dreads do Falcão fazem, né, uma coisa que uma alusão, né, dá uma alusão. E o contexto, assim, né, o discurso deles é um discurso que é bem mais do reggae do que de qualquer outro estilo, né? Sim, claro. Cara, outra que eu sempre tive dúvida daí é que já é aqui do Sul, que é o Papas da Língua. Tu acha, que eles têm influência de reggae também? Cara, como a gente conhece o Serginho Moagem, tipo assim, ele é um conhecedor de reggae. Sim. Mas ele eu acredito, né, assim, pelo que agora tirando a parte que a gente conhece ele, só pelo que a gente ouve, eu acredito que ele é um cara que usou, assim, a parte de composição dele tudo pra agregar numa questão da música dele se tornar popular. Eu não vejo muito reggae no Papas da Língua, pra ser bem sincero. Mas eu sei que ele e o baixista dele são uns caras que admiram, adoram reggae. Mas eu não vejo, cara. Bem curioso, porque às vezes eu tô escutando, assim, daí me parece ser um rock, um pop rock e tal. Daí às vezes tem uma pegada lá no fundo, assim, que pra mim parece um pouquinho com reggae, assim, sabe? Porque não tem como fugir totalmente da tua influência, né? Alguma coisa vai respingar ali, vai eu perguntei porque essa é uma dúvida que eu sempre tive, por isso que eu perguntei. Eu vou te dizer, daí quanto àqueles elementos de reggae, que principalmente, né, assim, se tem uma coisa que manda no reggae é baixo e bateria. Né? Se tu fugir uma bateria assim que não existe no reggae, tu tem que ver os elementos de reggae jamaicano na bateria e no baixo, né? Tem que, com todas as tuas influências, mas tu tem que escutar alguma coisa de Bob Marley, alguma coisa de Peter Tosh, alguma coisa tu tem que ouvir ali. Claro. E eu não ouço nada no Papas da Língua disso, apesar de eu adorar escutar em casa. Claro. Né? Eu levo eles mais pra aquele estilo meio Klaus e Vanessa, essas paradas mais assim, né? É mais um pop rock mesmo. Pop mesmo. Exato. E que vocês são mais chamados pra tocar e conseguem mais, assim, na época do verão, no litoral mesmo, no verão a gente é bastante solicitado. Mas aí quando começa o
o verão no litoral, vocês tocam aqui no Rio Grande do Sul, vão pra Santa Catarina e tocam só lá, daí tipo janeiro, fevereiro em Santa Catarina. Direto. Bastante, bem mais lá do que aqui, né? Sim. Lá a gente chega a fazer 3 apresentações por dia, daí no verão. Então tá, meninos, a gente tá finalizando aí, se vocês quiserem dar mais algum recado, de repente fazer um jabá das escolas também, né? Porque a escola que trouxe vocês aqui é a Music College, né? A Music School foi o Vini Oliveira, na verdade, né? Sim. Que é um mano que nos ajuda a fazer assessoria de imprensa e tudo mais. Ele disse que ele é do audiovisual, tá? Ele que gravou o nosso videoclipe. Legal. Viva a Natureza. A gente até tá combinando com ele agora, velho, quando ele ouvir isso aqui, né? Que a gente tá esperando ele uma data pra gente falar com ele sobre o audiovisual, assim, falar sobre como é uma produtora, divulgar banda, assim, legal, e tal, né? Que a nossa intenção é divulgar pro público da escola, assim, né? E outras escolas nos ouvem. Assim, a gente tá começando esse ano com o podcast, né? O episódio de vocês vai ser o 25 ou 26, mais ou menos, assim. A gente fala mais sobre filmes e séries, né? Mas a gente tá chamando bandas pra entrevistar, assim, e tal. Sim. Até se vocês tiverem gente pra indicar, quiser dizer, tem uma escola lá com projeto de podcast e tal. Aí é só eles entrarem em contato ali, pode passar o nosso WhatsApp pra eles, depois eu vou pegar o de vocês, né? Sim. Mas a gente só tem a agradecer, a gente espera vocês no sábado. Se quiserem dar um recado final aí. A gente é que agradece, né? E a gente pede então para que o público, o pessoal que tá ouvindo, entre nas nossas redes sociais, assim, e abra o coração pro reggae. E fica ligado que em breve a gente tá lançando um trabalho novo, assim, a gente já tá em processo legal. Aí. E logo vai tá na rua, vai estar nas redes aí, nosso trabalho novo. E dá pra ouvir vocês nas redes sociais, mas vocês já têm CD mesmo, disco ou DVD? Cara, eu acho que o CD é uma coisa que a gente não sabe nem se vai fazer. Se vale a pena fazer. Eu, por exemplo, não ouço um CD há anos já, né? Nem funciona mais. Meu rádio nem tem, até. Hoje em dia vale mais a pena, sei lá, um pendrive. Mas um pendrive, né? Tem uns cartão. Quando eu vejo alguém com CD na mão, eu já tenho aquela coisa que o cara tinha com vinil, sabe? Tem um CD aí, cara. Que nostalgia, né? Pra gente ouvir. Eu acho muito bacana, assim, finalizando essa parada do CD, cara, porque daí ali tá onde tu ouve o trabalho inteiro. Sim, claro. Né? Essas coisas que se perderam aí com a tecnologia aí, tipo, no daqui a pouco formato. Até o vinil tá voltando um pouco, assim, pela nostalgia mesmo. O cara tem um vinil, assim, tem o vinil da banda. Assim, a estética do colecionável é bem melhor, né? Assim, é bonito, né? Bacana. E também, eu acho que o som do vinil também, ele diferencia do... Assim, o formato de gravação é diferente, né? Como eles prensam. Médiozão, vinil, né? Não é toda aquela mixagem abertona, assim, a agulha, o som da agulha antes de começar a faixa. Mas então tá, amigos, o nosso muito obrigado e a gente espera vocês no sábado. A gente é que agradece aí, o papo foi bem bacana mesmo. Que bacana. Obrigadão. Agora eu vi que o amor, Lord, existe se fizer além. Agora eu vi que o amor, Lord, existe se disser alguém. Agora eu vi que o amor, Lord, existe se fizer além. Lord, eu vi que o amor, Lord, existe se disser alguém. Na sessão de comentários de hoje, vocês vão ouvir um áudio do ouvinte Valério Albuquerque, de São Paulo. Ele comenta sobre o episódio AL Podcast 24 sobre o universo DC no cinema. Envie também o seu comentário via áudio para o WhatsApp do AL Podcast, DDD 51, número 996-88-1066. Uma vida longa e próspera a todos. Legal, cara. Hoje eu tô com tempo, eu vou ouvir agora de manhã, com calma. Mas eu já comecei agora a dar uma ouvida aqui. Cara, desses filmes da DC, desses, né, que vocês começaram com o Homem de Aço e tal, o Homem de Aço é o que eu mais gostei, né, cara? Assim, evidentemente foi o que eu mais gostei, apesar de achar que ele tem um monte de problemas, né? Essa história de criar um Superman ao estilo da herança do Batman,
do Nolan, eu achei meio problemático, porque o personagem, apesar de ter a tragédia da perda do planeta, ele é um personagem solar. Ele nunca foi mostrado de forma sombria na cronologia convencional dele. Então não faz sentido você criar um personagem trágico, sabe? Um Superman trágico, sombrio, problemático, sabe? Tipo, ele não sofre de crise existencial, né, mano? Ele é uma espécie de Cristo repaginado. Então, assim, apesar dele passar por aquele momento de saber na saga do herói aquilo que ele tem que ser, quando ele sabe, ele abraça, entendeu? Ele não tem muitos problemas com isso. Por isso que eu até hoje acho que o melhor filme de Superman é o de 78 disparado, né? Porque ele tá no tom certo, ele tem uma certa veia de humor, que era preciso na época, porque a referência que você tinha dele de desenho e gibi era um pouco mais leve. E só que assim, ele é no ponto certo do drama do personagem, nem mais nem menos, né? E os efeitos até hoje eu acho muito bons, assim, efeitos práticos assim que são muito mais convincentes do que o CGI do Snyder. E eu já tenho problemas com a direção do Snyder convencionalmente, né? Então, assim, mas mesmo assim eu acho o melhor filme da DC desses, tentando criar o universo, desses eu achei o melhor. Outra coisa muito problemática é o conceito estético de Krypton, por exemplo. Apesar de ele beber um pouco da fonte do Superman do John Byrne, dos anos 80, no figurino dos habitantes de Krypton e tal, tem aquele visual pré-histórico ao estilo entre o Avatar e o Star Wars, sabe? Sabe aquele futuro primitivo? É meio esquisito isso. Pro Superman isso é um negócio meio estranho. Porque o conceito de Krypton é um planeta ultra avançado, né? Então, assim, não faz sentido ter aquele primitivismo aliado com a tecnologia junto, parecendo o Star Wars do George Lucas ou o Avatar do James Cameron, sabe? Eu achei aquela escolha muito estranha. Aqueles animais, assim, pré-históricos, sabe? Muito esquisito aquilo. Mas tem um ponto positivo, né, cara? As atuações do elenco de apoio, né? O Kevin Costner e a Diane Lane e a Amy Adams, né? Eles são o coração do filme, né? É o que vai humanizar o personagem, vai ajudar ele a se encontrar e vai construir o personagem. Não a atuação do Henry Cavill, porque ele é bem limitadinho. Mas esses personagens ajudam a você entender o personagem Superman. Eles vão dar a humanidade dele, né? A mãe, o pai na Terra e o amor dele, né? Então, assim, esses atores salvam o filme. E tem as cenas de ação boas e tal, meio exageradas, ao estilo do Zack Snyder, mas assim, tem mais. É só uma pena que, assim, eu gosto bastante das composições do Hans Zimmer, bastante mesmo. Tô ouvindo, inclusive, recentemente, bastante das trilhas dele, né? Mas, infelizmente, a trilha dele não consegue superar aquela clássica trilha do John Williams, né? O John Williams sabia fazer um tema grudento, né, cara? Fácil de você assimilar, fácil de você memorizar, que permanece na sua cabeça, né? Então, quando você lembra de Superman, você lembra daquele tema. Mas aquele tema da cena de voo do Man of Steel é muito boa. Eu acho meio pesado o resto da trilha, né? Que tem aqueles efeitos para dar um tom mais sombrio, né? Principalmente para cenas de ação, os momentos em que o Zod aparece e tal. E eu achei até uma boa escolha terem colocado o Zod, mas eu gostaria de ver num filme do Superman o Brainiac. Eu gostaria que um dia eles fizessem o Brainiac, porque hoje em dia tem condição tecnológica de se fazer uma inteligência artificial avançada de Krypton atacando a Terra. Seria bem legal, né? Mas a trilha do Hans Zimmer não consegue superar a do John Williams, infelizmente. Cara, na ordem, os filmes da DC são complicados, né? Mas assim, o Homem de Aço é coeso, apesar de eu não gostar do Zack Snyder. Mulher Maravilha tem um péssimo vilão, mas o resto é legal. Batman vs Superman é um filme inchado. Na versão estendida ele faz sentido, mas não é um bom filme, porque o
O Lex Luthor não faz o menor sentido de ter aquele visual hipster. Não, o Apocalipse não era para estar lá. Não honra o quadrinho do Cavaleiro das Trevas nem a pau. E o filme do Aquaman eu não gostei, porque eu não gosto da direção do James Wan. Eu acho que a forma com que ele usa a câmera é tão pesada quanto o Zack Snyder usa o slow motion. E que mais? Esquadrão Suicida, assim, eu acho ruim em partes, né? Eu acho que o problema deve ter sido muito provavelmente a intromissão do estúdio, porque aquele diretor não é ruim. Ele não é um diretor ruim. E ele até seria o cara certo, talvez se ele tivesse mais liberdade, né? Mas eu acho que o estúdio ferrou com ele. Mas, de qualquer forma, é o filme mais fraco. Então, assim, DC tá muito complicada, né? Cara, eu achei bem legal A Mulher Maravilha. Acho que é o segundo filme que eu mais gosto desse do DC. Os outros são muito problemáticos, né? Mas acho que o segundo melhor filme que a DC fez foi o da Mulher Maravilha. Ficou bastante coeso, assim. Só tem o problema com o vilão. O vilão é uma bobagem, cara. Aquele personagem... Ainda colocaram o Tillis, cara, pra fazer, tipo, sabe? Eu achei aquela escolha super estranha, né? E eles fizeram mais ou menos o que fizeram com o vilão do Homem de Ferro, né? Do Homem de Ferro 3. Eu achei aquilo muito esquisito. Ah, não. O Liga da Justiça eu acho que é pior do que o Esquadrão Suicida, sinceramente. Acho que o CGI, acho que mais horrível desse universo DC, com certeza foi o do Liga da Justiça. Sem falar da história do bigode mitológico, né? do Henry Cavill lá. E as cenas de ação, o vilão é o mais genérico que eles fizeram. A construção do Cyborg, meu Deus, mano, que negócio porco. Tipo, e o ator também não era bom. Aquele Aquaman meio lacrador, sabe? Aquele negócio meio... Eu pessoalmente, eu não gosto do... Como que é o nome dele? O Jason Momoa. Eu não curto esse cara. É o Cigano Igor do cinema americano, sabe? Tipo, não curto esse ator. Se ele fizesse Dentes de Sabre na Marvel, talvez seria interessante, porque ele é a cara do Dentes de Sabre. Se você olha ele naquela série Fronteira, ele é a cara do Dentes de Sabre dos anos 2000 do X-Men. Seria um bom personagem pra ele. Não ia precisar falar muito e ser bastante violento. E ele é manguaceiro, então, mano, ele é o Dentes de Sabre, ele não é o Aquaman.